Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui fazer uma resenha que está sendo muito pedida ultimamente, que é do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu não sei se é assim que se pronuncia, se não for, mouse aí. Mas esse foi um livro que eu li agora no mês de janeiro e definitivamente foi um dos melhores livros que eu já li. Ele não é exatamente um livro sobre autoajuda e também não é um livro religioso. Eu falei um pouquinho dele no vídeo de livros terminados de fevereiro, vou até deixar aqui em cima linkado, mas a filosofia que o autor propõe é muito interessante. Ele explica que grande parte da nossa vida nós passamos fazendo planos para o futuro. Quando eu tiver um diploma, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver tanto de dinheiro no banco, eu vou ser feliz, eu vou fazer tal coisa. E a gente está sempre pensando no amanhã e esquecendo de viver o hoje. Parece uma coisa muito boba, uma frase feita ou aquelas filosofias de Facebook, mas é uma verdade e apesar da gente saber que é uma verdade, a gente nem sempre consegue colocar isso em prática e a gente acaba adiando a nossa felicidade para quando eu tiver tal coisa ou para quando eu estiver em tal posição ou em tal lugar. E aí, para a gente mergulhar de cabeça nessa filosofia do poder do agora, a gente precisa, antes de mais nada, nos livrarmos do nosso ego e da nossa mente analítica, porque é natural toda vez que a gente lê alguma coisa, a gente ficar pensando racionalmente e duvidar antes mesmo de tentar. O autor escreve com uma linguagem muito simples, muito clara, e combina elementos do hinduísmo, do budismo, do cristianismo, de diversas religiões, elaborando a partir daí um guia espiritual, para que a gente consiga descobrir um pouco mais do nosso potencial interior. O autor explica que a maioria das pessoas tem uma forma peculiar de vida, onde as pessoas imaginam que a vida é uma linha reta, desde o nascimento até a morte, e aí acaba. Só que o autor argumenta que essa é uma forma muito equivocada da gente ver questões sobre a nossa vida. E esse é um dos maiores motivos para o nosso sofrimento. A ideia que ele defende, e que eu também acredito, é de que a vida é somente o ponto. Não existe linha reta, é um grande ciclo. Por exemplo, agora mesmo você pode começar a ter um ataque cardíaco e nem chegar a ver o final desse vídeo. Só que a gente vive como se fosse viver para sempre. A gente não para pensar tanto nas nossas ações e nessas consequências a longo prazo. E o autor defende que não existe absolutamente nada além do momento presente. Que o passado é apenas uma série de lembranças e o futuro uma grande quantidade de expectativas. Algumas pessoas têm na cabeça a ideia de que a gente tem que se contentar com o sofrimento do presente como se isso fosse a garantia de algo maior no futuro, como uma espécie de recompensa. Mas aí você pode aplicar isso tanto para ter uma vida mergulhada em sofrimento, e aí você morre e vai para o paraíso cheio de coisas maravilhosas e virgens, riquezas, anjos, sei lá. Interpreta do jeito que você quiser. E da mesma forma a gente pode colocar isso, por exemplo, num jogador de futebol que treina para ter alguns minutos de glória depois que ele faz um gol, de repente numa final de campeonato. Não é mais ou menos assim que a gente vive pensando? Por exemplo, para os pais que trabalham muito, é normal você perder o crescimento dos seus filhos enquanto você fica trancado no escritório para dar-lhes um futuro melhor? E aí quando você vê, você passou anos trabalhando e não acompanhou a primeira palavra que o seu filho disse, os primeiros passos, porque você estava sempre ocupado demais trabalhando para garantir o futuro dele e não estava ali no momento presente, curtindo aquele momento com ele e criando vínculos. Aí eu vou te fazer uma pergunta: de onde vem a certeza de que esse futuro realmente vai existir e que você vai estar nele?
Imagina, você trabalhou e a hora que você resolve que vai dar uma pausa para curtir sua família, você tem um piripá que morre e pronto. Você não viveu. Porém, a gente sabe que praticar o agora não é uma coisa tão simples do tipo, liguei a chavinha, pronto, agora eu estou pensando no momento presente. Não é assim. Afinal de contas, durante toda a nossa vida nós fomos condicionados a pensar dessa forma, de que a vida é uma linha reta. E um exemplo disso é a gente com 20 anos já começar a se preparar para a aposentadoria. Todo o nosso sistema econômico e cultural no qual nós estamos inseridos enxergam a vida dessa maneira. E aí nesse livro, o autor sugere a prática da meditação como uma maneira de você treinar sua mente para estar presente o tempo todo, ou pelo menos na maioria do tempo. E aí uma outra prática bem legal também que ele sugere é a prática de você rever a sua estratégia de vida. Por exemplo, se você quer alguma coisa no seu futuro, essa coisa deve existir em algum momento do presente. Você se apegar a ideias de um mundo ideal, um mundo perfeito, acreditando que um dia lá na frente tudo vai estar bem, é um caminho certeiro para você diminuir o seu prazer de viver, porque te impede de aproveitar o momento presente. Ah, que legal! Teoria é maravilhosa, mas como é que a gente põe isso no nosso dia a dia? Por exemplo, se você tem um grande projeto, o que ele é? Nada mais são do que vários projetos menores interligados. E cada pequena ação para que no final seja concluído esse grande projeto, acontece no agora. Se a gente se focar nessas pequenas coisas que nós precisamos fazer, nessas pequenas ações para concluir grandes projetos, nós vamos eliminando uma a uma até que ele esteja concluído. É simples, fala a verdade, é simples. E aí você deve estar pensando, ah, mas eu já sabia disso. Legal, você põe em prática? E aí tem uma frase muito legal do John Lennon, onde ele diz: o que é a vida? A vida é aquilo que passa enquanto estamos fazendo planos. Se pelo menos por alguns minutos do dia nós nos focarmos no momento presente, nós vamos conseguir aproveitar melhor as coisas. Vou pedir para que vocês façam um exercício. Quando vocês forem almoçar ou jantar, a maioria das pessoas tem o hábito de fazer isso conversando com alguém ou assistindo TV. Eu vou pedir para que vocês parem, prestem atenção na comida de vocês, na textura, no sabor, estejam presentes no momento da refeição. Só isso. E eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários se vocês sentiram alguma diferença. Esse livro tem me ajudado bastante, porque, como eu já falei em outros vídeos, os meus problemas de ansiedade começaram a diminuir bastante, porque eu tenho começado a meditar com uma frequência cada vez maior. Então, a partir desse livro, eu comecei a pesquisar mais sobre meditação, comecei a praticar de início 3 vezes por semana. Agora eu tô conseguindo meditar praticamente todos os dias. Ainda vou fazer um vídeo específico sobre meditação e algumas técnicas que eu venho lido a respeito, mas principalmente quando eu vou dirigir, às vezes quando começa a me bater aquela ansiedade, meu coração começa a disparar, eu começo a suar, eu paro, eu consigo parar e pensar, peraí, agora, neste momento, eu tô com algum problema? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu, eu nem liguei o carro e eu já tô sofrendo por antecipação. Então, eu consigo perceber, consigo controlar isso, mas então, para dirigir tá sendo bem mais tranquilo para mim. Já tem bastante tempo que eu não tô tendo problemas com dirigir. Eu quero me desafiar a ir cada vez mais longe, pegar a rodovia para ver se eu realmente estou melhorando, desafiar um pouquinho mais os meus limites atuais. Mas realmente esse livro me ajudou bastante. Acho muito legal quando ele fala que nós não temos problemas, nós temos situações com que nós precisamos lidar. Seja a falta de dinheiro, seja um desemprego, são situações que nós precisamos resolver. Então,
você muda um pouco a sua percepção diante dos problemas e passa a se preocupar mais com o momento presente, fazendo com que a gente queime menos a moringa, sabe? E tem funcionado bastante para mim. Eu já indiquei esse livro para bastante gente, então se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, leiam esse livro, com certeza vocês não vão se arrepender. Uma pessoa que agora eu não lembro, desculpa, me perguntou lá na página do Facebook como é que eu faço para colocar essas coisas em prática. Se eu anoto, se eu faço lembretes. E no princípio eu não entendi muito e eu só respondi que a partir do momento que eu comecei a ler o livro e eu comecei a ver os exemplos do autor, no mesmo dia eu já comecei a pôr em prática. Então, no mesmo dia que eu comecei a ler, eu já comecei a parar em determinadas atividades e prestar atenção de fato no que eu tô fazendo. Não deixar a minha cabeça ser levada no piloto automático. E isso tem feito bastante diferença e me deixado com uma percepção bem melhor sobre muitas coisas, com uma atenção mais aguçada. E, claramente, me ajudando também a controlar os meus sintomas de ansiedade, fazendo com que eu fique muito mais tranquila. Se você já leu esse livro ou se você lê esse livro por indicação, escreve aqui para mim nos comentários o que você achou, se vocês conseguiram colocar em prática, como é que tá sendo essa mudança para vocês, se tá acontecendo. Vamos dividir essas experiências, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos novos vídeos e assistir os diversos vídeos dessa playlist, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!